O Juninho Pernambucano tinha falado sobre o Andrei ano passado. Esse vídeo aqui é primeiramente do Andrei falando sobre escolher a camisa 8, que era a camisa do Juninho no Vasco, né? Uma camisa histórica ali, campeão da Libertadores e tudo mais. E ele falando sobre a escolha da camisa e depois o Juninho fala sobre ele. Então vamos ver aí. Vasco, essa camisa número 8 é muito pesada e hoje você estreando com a camisa 8, fez 2 gols, jogou pra caramba, foi eleito por todo mundo o melhor do jogo. Queria que você falasse dessa emoção. E também a Vanessa Rich perguntou pra quem vai essa camisa, que essa camisa deve estar valiosa, vai dar pra algum familiar? Eu queria agradecer a Deus, né, por esse momento maravilhoso que eu estou vivendo na minha vida. Um dos momentos mais marcantes na minha vida. E em relação à camisa, essa camisa vai para meu pai e para minha mãe, que sempre estiveram comigo, me apoiando, me incentivando a conquistar meus sonhos. Ainda mais a 8, eu não encaro isso como um peso, não. Eu encaro como uma honra vestir a camisa do Juninho, do Giovanni, que fizeram história nesse clube. E eu espero seguir, trilhar os mesmos caminhos que eles conseguiram fazer aqui no Vasco. Um jogador aos 18 anos tão pronto como ele, porque fisicamente ele é um monstro. Então, sem a bola, a participação dele é total. Eu fico até curioso, eu queria ver até o GPS dele, porque ele não para. Então, fisicamente ele é um monstro e tecnicamente ele é muito acima dos outros. Ele não vai ser melhor que eu, ele vai ser muito melhor do que eu. Então, ele é um jogador muito mais completo. Com 18 anos eu não jogava metade do que ele joga. E não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Claro que o mundo hoje é outro, a preparação é outra, a alimentação. Mas no dia 26 de junho eu tenho uma mensagem aqui. Tô sem trabalhar desde janeiro, então eu tive tempo para ver jogos. Vi muitos jogos, sub-17. Você viu esse jogo dele, né? Ontem eu vi o jogo, claro. E no dia 26 de junho, eu acho, o Osório, o vice-presidente, ele me procurou uma vez, não para voltar para o Vasco. Ele tem uma sobrinha que mora em Lyon, ele precisou de ajuda, ele me procurou. Então a gente acabou, foi legal a conversa com ele. E aí eu vendo jogos, eu falei, o Andrei, em final de contrato, eu mandei uma mensagem para ele assim: vocês têm noção do que é esse jogador? Do talento. Isso é um jogador de 40 milhões de euros de transferência no mínimo. Agora, claro que pela situação do clube, às vezes você não tem condição de negociar. Mas hoje o Vasco, ele deve se tornar o maior salário da equipe para renovar o contrato dele. Tem que ser feito isso. Ele tem que ter um plano, ou talvez daqui a 2, 3 anos, quando ele for negociar o que seria o ideal, tentar convencê-lo para ficar em relação a isso. Talvez uma porcentagem na transferência para que ele tenha vontade de ficar, mas seria muito triste formar um jogador desse nível, porque ele é uma exceção. Agora, qual o perigo? Todo mundo falando camisa 8, Quando a gente vê ele falando, a gente vê que ele tem uma formação muito boa, ele é simples. Quando ele perde a bola, ele se comporta bem. Quando ele sofre falta, ele se comporta bem. Então, tudo isso são sinais de que ele é um garoto que tem consciência da realidade. Então, não tem perigo nenhum de você dar uma camisa para ele porque eu joguei, ou porque o Giovanni jogou, ou outro jogador jogou. Eu acho que foi a atitude certa. A camisa 8 sempre cai assim num jogador que pensa e que gosta de jogar para o time. E como eu disse, perder esse jogador com esse talento seria muito triste assim, para o torcedor e para o Vasco, porque realmente ele é muito acima da média. O futebol carioca hoje, o futebol brasileiro de uma forma geral, tem 3 jogadores nessa posição. É muito rico o futebol brasileiro, Vanessa. Tem 3 jogadores nessa posição que são muito acima, mas ele ainda está um pouco acima na parte técnica, né? É o André do Fluminense, o Gomes do Flamengo e ele. São 3 jogadores que, para mim, eles estão prontos para jogar na Europa e são muito versáteis, são modernos. Como é que segura um jogador desse aqui no Brasil, né? Difícil. Eu acho que o que o torcedor está fazendo é uma mensagem, porque nem tudo vai ser o dinheiro vai ser natural. Sim. Esse jogador ele vai ficar muito rico naturalmente, ele não precisa pensar no dinheiro. O dinheiro vai ser a consequência do que ele faz, e ele já está fazendo. A Europa inteira conhece Andrei joga no sub-20 da seleção, todo mundo quer esse jogador. Então, talvez muitos jogadores saiam do Brasil. Por exemplo, eu não fui campeão do mundo, mas eu construí uma história antes de sair do Brasil muito bacana. Então isso, para mim, tem um valor que é impressionante. Então, talvez... As suas raízes. Ele só tem 18 anos. Por que não marcar a história do clube,
tentar ganhar alguma coisa, fazer um número de jogos importante. Agora, claro, já reconhecido, ele já tem que ter um contrato hoje, como eu falei, do melhor jogador do time. Infelizmente, para os outros, é a realidade que ele está entregando hoje, para prender ele, porque ele está em final de contrato. Esse podcast que foi há 6 meses, né? Depois, se não me engano, já teve a renovação e tudo mais, e aí foi vendido ao Chelsea, e aí, ao que tudo indica, virar de empréstimo com o Palmeiras. É difícil segurar um jogador como esse, especialmente times na situação do Vasco, né? Precisa fazer uma grana. Foi vendido bem também, né? Deixa eu ver o valor certinho. Vendo aqui, a transferência total dá 125 milhões, né? Para o clube como o Vasco. É interessante e não ter o que fazer mesmo, ter que vender. E aí a gente vai acabar sendo beneficiado, né? Tomara que seja mesmo. Mas é isso, né? O Juninho aí falando sobre o Andrei, falando sobre ele na seleção, sobre ele já ser conhecido na Europa. Realmente é um jogador diferente, né? Mas vamos ver se, quem sabe, amanhã a gente já não vê com a notícia diferente, né? Aquela notícia de já tá tudo certo. Beleza? Comenta aí, se inscreve no canal, deixa seu like, é nóis.